Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Como nos disse a nossa irmã Salete, a nossa reflexão de hoje, ela vai girar em torno do tema Ao Compasso do Amor, do livro Celeiro de Bênçãos, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles. Nós vamos começar a nossa reflexão de hoje fazendo a seguinte pergunta para nós mesmos: como anda o nosso coração? Como está a nossa maturidade afetiva? Vamos fazer um tour para que no final da nossa reflexão nós possamos identificar o que necessariamente seja ao compasso do amor. E nós começamos falando que a afetividade ela é inerente ao desenvolvimento dos valores do espírito, na sua caminhada milenar, na aquisição da maturidade. E que quanto mais maduro espiritualmente nós somos, mais abertos nós estaremos ao afeto. É uma busca que nós fazemos ao longo das várias encarnações que nós temos. Há questões que muitas vezes não percebemos, mas que se faz presente em nossas vidas, se não nessa encarnação ou nessa existência, mas em existências anteriores que nós trazemos conosco e que muitas vezes nos impede de sermos totalmente abertos à afetividade. Às vezes, na educação da infância, a influência constante dos pais, da sociedade, na vida da criança, ou seja, enquanto pequenos que somos, trazemos esses traumas às nossas vidas, dificultando o nosso relacionamento afetivo com as pessoas. Mas, se o nosso espírito, ele tem conquistado a maturidade afetiva, ele vai conseguir se sobrepor a essas dificuldades. Porque aí estaremos vencendo essas barreiras, que muitas vezes nós nem nos damos conta. A luz da reencarnação ainda nos mostra que há outros fatores que surtem para nós efeitos corrosivos à nossa sensibilidade, corrosivos à nossa liberdade de amar. E muitas vezes nós analisamos essas convivências culposas, analisamos também as mágoas cultivadas, a ausência de limites morais ao exercício do amor e a rebeldia que nós teimamos em manter aos alvitres do crescimento espiritual. Queridos irmãos, os conflitos, os traumas, as carências, as culpas e os ódios, a indisciplina e a revolta, seja dessa existência ou de outras, elas formam em nós as feridas do coração. Mantemos aceso, não apenas em uma existência, mas em várias, trazendo para nós o impedimento a que possamos, em um determinado momento de nossas vidas, nos doarmos ao ritmo do amor. Buscarmos ter o sentimento de amor fraterno, o sentimento de amor incondicional a todos aqueles que caminham conosco. Também nas feridas do coração, nós deixamos muitas vezes que essas feridas se perpetuem, não só em nós, quando também transferimos às pessoas que convivem conosco. E o que fazer?
para que essas feridas sejam cicatrizadas. Como buscar o remédio, o lenitivo, a que isso possa acontecer? A cicatrização dessas feridas, que nada mais são do que, vamos dizer assim, o narcisismo, né? Da insegurança, da imaturidade espiritual com que nós nos encontramos, né? Ela pode ser, vamos dizer assim, cicatrizada se nós trabalharmos o nosso emocional, as nossas emoções, se nós nos dermos a chance de amar o outro como ele realmente é, se nós nos dermos a oportunidade de buscar, vivenciar todos os momentos das nossas vidas, buscando sempre o lado positivo. Às vezes nós ficamos parados, inertes, vivendo conflitos, relembrando sofrimentos, situações que nos trouxeram mágoas, que nos trouxeram rancor. E não percebemos que o tempo passa e que nós permanecemos assim, sem nos darmos o direito e sem dar ao outro o direito de prosseguir conosco ao compasso do amor. Porque é para isto que nós retornamos a esse planeta. Retornamos ao planeta para que possamos evoluir, para que possamos assim viver esse amor como um dom divino que Deus nos concedeu. Então, dessa forma, estaremos trabalhando as feridas do coração. Muitas vezes, passando por cima de tantas coisas para trabalhar a nós mesmos, as nossas próprias fraquezas e as nossas imperfeições. Daí, ao cicatrizarmos essas feridas, nós estamos indo ao encontro da reconstrução do afeto. Temos toda uma oportunidade na vida, todos os dias, de reconstruirmos o afeto que muitas vezes perdemos, que muitas vezes não soubemos cultivar, que muitas vezes não percebemos que estava sendo dado a cada um de nós. Porque no nosso egoísmo, porque muitas vezes no nosso orgulho nós permanecemos assim, né? Fechados, totalmente, dentro desse narcisismo, dentro desse egocentrismo, onde às vezes nós não percebemos que o outro que ali está necessita dar e receber. Escutamos frequentemente, né, palavras que simplesmente elas denotam conceitos, vamos dizer assim, do que seja simpatia ou antipatia, porque às vezes nós olhamos para o outro e aí falamos assim: ah, eu não gostei do João, eu não gostei da Maria, não sei porque eu tenho uma admiração muito grande pelo José ou pela Helena. E nós vamos falando frases assim, como se essas frases fossem pré-determinadas ou como se elas fossem inderrogáveis, assinalando para nós, né, essa compreensão de que tudo está ali, numa frase só. Gostei ou não gostei? Né? Simpatizei ou não simpatizei? Né? E aí, vamos considerar isso no tema do amor, que diz o seguinte: nessa concepção, o amor, ele não é um automatismo do sentir no aprendizado das relações humanas, como se houvesse esses fatores que nos dizem, né, se nós gostamos ou não da criatura. Simplesmente, meus irmãos, amar é uma aprendizagem e conviver é uma construção. Não existe a questão do amor ou do desamor à primeira vista. Quando nós conhecemos alguém,
o que nos diz o nosso eu interior é que nós simpatizamos ou antipatizamos. Então, o amor ele não pode ser confundido, vamos dizer assim, com um sentimento ocasional. Eu amo única e exclusivamente o A. Eu amo única e exclusivamente o B. O amor, como eu falei anteriormente, ele é um sentimento divino que alcançamos a partir da conscientização da nossa condição de operários da obra universal, como um estado afetivo de plenitude incondicional, imparcial e crescente. Ou seja, nós, quando temos o verdadeiro amor, é aquele em que, de forma incondicional, nós não colocamos nenhum tipo de condição. Ele é totalmente gratuito. Ele é totalmente doado. Não é aquele amor que nós simplesmente damos esperando receber. Ele é incondicional. Ele é imparcial porque ele não toma partido. Eu só gosto da Maria. Eu só quero bem ao José. O amor que Deus constituiu o nosso ser e que nos deu é aquele amor em que nós estaremos aptos a doá-lo sem nenhum tipo de restrição. Ninguém ama só de sentir. Amor verdadeiro é o amor vivido. O atestado de amor verdadeiro, meus irmãos, é aquele lavrado nas atitudes de cada dia. Sentir é o primeiro passo, mas a seguir vem as ações. Não adianta dizer eu amo, mas eu permaneço naquele estado de inércia. Não adianta dizer eu amo fazer, mas simplesmente eu continuo com os braços cruzados. Amar definitivamente é praticar, é viver, não é só sentir. E ainda assim, nós vamos buscando as ações transformadoras. Então o nosso amor, ele vai estar sendo, vamos dizer assim, irradiado. E quando nós nos mantemos inertes, apenas na palavra, o que acontece em nós não é o amor propriamente dito, mas é o embrião do desejo de fazer o bem. É o embrião do desejo de ajudar. É a primeira sementinha para que esse amor incondicional ele venha a existir. Para que ele, de uma forma concreta, ele passe a atuar na nossa vida, para que nós possamos, além de sentir, vivenciá-lo em todos os instantes. O amor ele é crescente no tempo e uniforme no íntimo. Mesmo entre aqueles que a simpatia brota instantaneamente, o amor e a convivência sadias serão obras do tempo. Tudo que nós, todas as relações que nós construímos, elas não surgem numa mágica. Todas as relações que nós construímos, elas nascem da simpatia. Olhamos o outro, sentimos a simpatia e com isso nós vamos trabalhando. Então essa simpatia no tempo ela se transforma. Às vezes contam-se, não é da minha época, que antigamente, não sei, os namoros eram aqueles em que o pai e os pais prometiam às filhas, eles faziam aquele acordo. A moça nem conhecia o rapaz e ficava, será que é bonito, será que é feio? Será que eu vou gostar dele, será que eu não vou gostar? E aí nós temos essas histórias da época dos nossos avós que nos dizem assim, minha filha, eu casei com teu avô, eu nem gostava dele. E aí, como foi que foi esse casamento que durou até hoje? Diz assim, mas eu aprendi a gostar. Então aí, nós estamos vendo a materialização da construção da simpatia no amor. Simpatizamos. E com isso vamos trabalhando esse sentimento.
compartilhando o desejo mútuo, né, de amar aquela pessoa. Então, queridos irmãos, evitemos essas frases, né, que muitas vezes consideramos como sendo frases inderrogáveis. Não gosto da Maria, não gosto do José. Olha, amiga, eu não fui com a cara daquela criatura lá que era tua amiga. Gente, não gostei dela. E com isso, o que é que nós vamos fazer? Nós estaremos declarando o desânimo. Nós estaremos nos precipitando, muitas vezes, causando mal-estar. Até mesmo naquela amiga que nos apresentou uma pessoa que ela achava que nós iríamos gostar, né? E com isso, muitas vezes, nós não percebemos que causamos algum mal. Essas relações, meus queridos irmãos, elas exigem cuidados. Nós devemos ter o devido cuidado de muitas vezes não exteriorizar nem externar os verdadeiros sentimentos de antipatia, de ojeriza ou de qualquer outra coisa que venham, né, adentrar o nosso coração. Conhecemos alguém, por um motivo qualquer, não gostamos. Façamos a nossa autoanálise. Façamos uma introspecção. Olhemos para dentro de nós e nos perguntemos qual a razão dessa antipatia. Por quê? E provavelmente estaremos reencontrando desafetos de outras existências aos quais aqui nós nos comprometemos de nos encontrarmos novamente para aí trabalharmos, né, o sentimento de amor. Muitas vezes nós também nos colocamos na retaguarda, esperando que as pessoas se moldem ao nosso bel prazer, que as pessoas se adequem às nossas necessidades para que nós possamos amá-las. E na realidade, essa interação que nós temos uns com os outros, ela é necessária para que nós possamos nos compreender, para que nós possamos nos auxiliar. Então, que nós simplesmente tenhamos, né, esse desejo de buscar sempre os porquês, de buscar sempre a razão de tudo aquilo que acontece à nossa volta. E daí nós estaremos trabalhando com essa questão, a sensibilidade. Somos seres sensíveis, apesar de tudo que nos acontece, apesar dos momentos de dificuldades, dos momentos de tristeza, né? E uma das coisas que nos auxilia muito é a terapêutica do amor. Com a terapêutica do amor, nós poderemos vencer toda e qualquer barreira, toda e qualquer animosidade, né? Buda, ele dizia que a compreensão era o que tornava o homem próximo das leis da natureza. Porque ele falava que nós temos que prestar atenção a tudo aquilo que acontece ao nosso redor, fazendo o seguinte questionamento: os porquês. Por quê? Por que que um determinado grupo de pessoas alcoólatras resolveram renunciar à própria vida? Por que aquele ser que reencarnou trabalha hoje como o porteiro do prédio? Por que que um médico famoso deu a vida para descobrir a cura do câncer? Por que aquela mulher ainda continua no prostíbulo? E vamos, vida fora, nos questionando os porquês. Embora nós não tenhamos a compreensão imediata e nem profunda de tudo o que acontece, a partir do momento em que nós nos questionamos, nós passamos a fase da compreensão, e com a fase da compreensão, nós restauramos em nós a sensibilidade. E a sensibilidade, ela é necessária para a nossa evolução espiritual. Porque sem a sensibilidade, nós não seremos capazes de amar, nem de desenvolver em nós nenhum outro sentimento. Emmanuel nos diz
no seu livro, Divaldo Pereira, né? Nos diz no livro Ao Compasso do Amor, que no clima de ansiedade que nós respiramos, da vida e das coisas que nós observamos, nós só vemos o lado negativo. E isso é verdade, porque nós buscamos permanecer assim, sofrendo. Somos seres sofridos, sofríveis. Queremos estar o tempo inteiro mergulhados, né, na imersão dessa negatividade. Ele nos diz ainda o seguinte, que nós relatamos a dor e mantemos ela constantemente na nossa vida. E esquecemos muitas vezes os quadros de beleza que a natureza nos oferece. Joana de Ângeles nos diz ainda que nós muitas vezes, na fuga que encetamos para longe da realidade, nós perdemos a dimensão da verdade, né? E que mesclamos muitas vezes as nossas observações caóticas aos valores ideais e aos pressupostos verdadeiros. Por isso ela diz que não se nos afigura conforme nós nos sentimos. Diz ainda que quando nos permitimos agir ao compasso do amor, não obstante o desconcerto em derredor, logramos enriquecer-nos de esperança que nos convoca a alegria de viver. Portanto, meus irmãos, aqui estamos nós, em mais uma trajetória, em mais uma oportunidade em que buscamos realmente amar ao compasso do amor. Ou seja, falamos da maturidade afetiva, falamos dos corrosivos, da sensibilidade, das feridas do coração. Falamos de tudo aquilo que pode nos tornar, digamos, pessoas mais frias pelos desequilíbrios que muitas vezes conquistamos. É incrível que quando nós falamos em conquistas, nós falamos apenas ou pensamos as coisas boas. Mas tudo que está fazendo parte da nossa bagagem espiritual são conquistas, sejam elas positivas ou negativas. Que nós possamos pensar sobre isso e que nós possamos meditar, buscando para nós sempre o melhor e entregando ao outro o que for melhor ainda. Como nos diz a nossa irmã, ao compasso do amor, um passo de cada vez, nesse ritmo cadente, estaremos progredindo e evoluindo. E para nós terminarmos, eu vou fazer a leitura de uma mensagem de Natal, porque estamos no mês de dezembro, e essa é uma oportunidade que eu tenho de falar a todos vocês. Que nós possamos ver o Natal com outros olhos. Essa mensagem, ela foi recebida por Francisco Cândido Xavier, de Maria Dolores, na noite de 27 de nove de 86, em Uberaba, Minas, e diz: Nova Carta de Natal. Ante o Natal, Jesus, ao relembrar-te a manjedoura anônima e singela, sentimos novamente a luz que te revela no brilho da esperança em toda parte. Recebemos de ti as bênçãos e os troféus do progresso na terra em altas diretrizes, fizeste-nos mais fortes e felizes dos recessos do lar ao voo dos plenos céus. Perdoa-nos, porém, se hoje te trazemos os conflitos cruéis que existem mesmo em nós. Somos cristãos, falando em nossa própria voz, e no instante de agir não nos reconhecemos. Andavas de pé, nus, pregando a fé e o bem, suportando sem queixo os calhaus e os espinhos, e seguimos de carro em todos os caminhos. Raros falam de ti, sem perguntar a quem. No entanto, os corações fiéis aos teus ensinos continuam formando a extensa caravana dos que estendem socorro e a luz da vida humana, renovando nações e elevando os destinos. Corações palpitando a buscar-te onde estejas, voltamos a cantar: glória a Deus nas alturas e paz em toda a terra,
a todas as criaturas. Sê bendito, Jesus. Louvado sejas. Queridos irmãos, obrigada pela oportunidade. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um ano próspero. Que cada um de vocês que hoje aqui ouviram essa reflexão possam pensar que não é de uma hora para outra que nós nos renovaremos e que nós simplesmente mudaremos os nossos sentimentos e as nossas emoções, mas que possamos nos conscientizarmos de que de agora em diante é chegado o momento de tirarmos do nosso coração todos esses corrosivos, todas essas feridas, dando-nos a oportunidade de amar e de ser amado. Obrigada. Meus irmãos, esclarecidos.